saiu o resultado de quanto que o HCTR11 vai estar pagando por cota no mês. E o resultado foi de 50 centavos, tá? Vem decepcionando muitos investidores, lembrando que esse fundo aqui já chegou a pagar mais de 2,51 por cota. Então, o preço da sua cota despencou muito, mas o seu dividendo despencou mais ainda, tá? E é dele que a gente vai estar falando hoje, sobre o HCTR11. Lembrando que ele já foi o auge, o fundo imobiliário ali que todo mundo cobiçava, que era negociado a 20, 30% do seu valor patrimonial. Só que hoje já é um pouco mais diferente. Ele já está ali como se fosse na sua decadência ali, passando por maus bocados. E é dele que nós vamos estar falando. Só que antes de eu continuar falando sobre o HCTR11, eu já convido você a se inscrever neste canal, porque você vai estar aprendendo simplesmente sobre fundos imobiliários, dividendos, ações pagadoras de dividendos e tudo que gera uma renda passiva. E fala para mim, quem é que não gosta de ganhar aquele dinheirinho no final do mês sem precisar estar trabalhando, tá? Só que agora vamos deixar de enrolação e vamos ver primeiramente o preço do HCTR11. Hoje ele está sendo negociado na casa dos seus 58, 59 reais. E é muito assustador, porque eu pessoalmente já vi esse fundo sendo negociado na casa dos seus 160 reais, tá? Ali depois da pandemia no ano de 2020. No último ano ele está tendo uma queda ali, olha, de 47%, lembrando que ele se mantinha ali na casa dos seus 115, 116 reais, mas chegou aqui no mês de fevereiro para frente, foi só ladeira abaixo, tá? Inclusive ele já chegou a ser negociado por menos de 43 reais por cota. Eu vi ofertas do HCTR11 sendo ali anunciadas por 40 reais, tá? Então olha só que absurdo. Um fundo que chegou a ser negociado na casa dos seus 160, hoje ser negociado na casa dos seus 40 reais. E para provar que eu não estou mentindo aqui para vocês, eu vou abrir aqui o histórico dos seus últimos 5 anos, tá? Lembrando que ele ainda não tem 5 anos de mercado. Porém, se você ver aqui, ó, um pouquinho ali, tá? No ano de 2019 ele chegou a ser negociado na casa dos seus 160 reais. Depois teve a pandemia, depois subiu mais ainda, tá? Então ele era bastante querido pelos investidores, principalmente por ser conhecido como aquele fundo ali que pagava muitos dividendos. E eu tenho que mostrar o seu histórico de dividendo. E esse daqui é o seu retorno ali, tá? Por dividendo. Lembrando que o seu último dividendo aqui agora vai ser na casa dos seus 50 centavos, que eu já falei, com um yield ali de 0,85 em relação à sua cota. Os últimos 12 meses foram quase 12 reais de dividendo, com um yield de 19%, tá? Só que esse dividendo aqui é um pouco mais complicado do que você imagina, porque alguns meses atrás, no começo do ano, ele estava sendo negociado na casa dos seus 110 reais ali, quando ainda não tinha acontecido os seus problemas nos seus CRIs. Então ele não estava passando por dificuldade. Nos últimos meses que ele vem passando por essa dificuldade. Tanto que se você observar que em janeiro ele estava pagando um dividendo na casa de 1,10, R$ 1. Até aqui tudo beleza, todo mundo já esperava essa queda realmente nos dividendos. Porém foi do mês de março para frente que as coisas começaram a desandar. Então caiu na casa dos seus 70 centavos, depois se manteve na casa dos seus 50 centavos por cota. Lembrando que se você colocar aqui no máximo, tá, nos últimos 5 anos, você vai ver aqui, olha, que no ano de 2020, tá, no finalzinho do ano, ele pagou R$ 2,51 por cota e vários meses ele estava pagando mais de R$ 2 por cota, algo extremamente assustador. Então toda vez que a gente fala para vocês, tenha cuidado com fundos ali mais arriscados, tenha uma carteira diversificada, porque por mais que você não ganhe somente em um fundo ali super dividendo, isso vai evitar que você tenha esse tipo de problema, porque imagine só agora que você tenha somente o HCTR11 na sua carteira. Você simplesmente nessa época que você estaria ganhando muito dinheiro, só que agora nos últimos meses você estaria quase à beira da falência, porque a sua cota caiu mais de 60%, os seus dividendos simplesmente afundaram. O que você faria? Fala para a gente. E por isso você deve ter uma carteira diversificada que vai te ajudar a você não ter esse tipo de problema, tá? Então se você tem uma carteira diversificada ali com 10 fundos imobiliários, por mais que o HCTR11 afete ali o seu desempenho, você não vai acabar falindo, tá? E o grande jogo ali dos investimentos não é uma corrida de 100 metros, é a longo prazo, é pensando daqui 10, 20, 30 anos.
e por isso você não deve colocar todos os seus ovos numa única cesta. E eu não vou estar aqui comentando todos os detalhes do HCTR11 para que esse vídeo não fique muito longo, então tem muita coisa para você que é cotista do HCTR11 estar lendo, tá? Principalmente no começo do seu relatório, quando ele fala ali dos seus defaults, o que está acontecendo. É claro que tem ali a parte do comentário do gestor que ele está tentando vender o peixe, que é o HCTR11 foi um fundo imobiliário que mais distribuiu dividendo, isso é realmente verdade, porém com a sua desvalorização da cota prejudicou demais o fundo, tá? Tanto que tem aqui, olha, no próprio gráfico deles de rentabilidade, tem essa primeira barrinha aqui, que seria a rentabilidade da cota, mais a distribuição ali dos seus dividendos, comparado com o CDI e comparado com a rentabilidade da cota do seu valor patrimonial. Então, se você observar aqui que o CDI está acima ali por conta da sua rentabilidade super negativa que essa cota aconteceu, tá? Então, o fundo distribuiu muito dividendo? Sim, porém, os últimos meses simplesmente afundaram o fundo. Provavelmente ele não vai falir, tá? É um fundo ali bilionário de patrimônio, só que ele vai demorar muito tempo para conseguir se recuperar totalmente desses defaults. Lembrando que a grande maioria ele tá já em movimentação ali com alguns waiver, tá tendo negociações ali com seus credores, porém isso afetou demais o HCTR11 e pode ser que ele jamais volte para o preço ali na casa dos seus 150, 160 reais por cota. Então uma outra lição que a gente consegue tirar disso é que jamais compre um fundo muito acima do seu valor patrimonial, porque em algum momento pode acontecer algum problema que ele caia e que ele nunca mais volte ali na casa dos seus 20, 30, 40% acima do seu valor patrimonial. E isso que aconteceu no caso do HCTR11. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?